Olá, amigos e amigas, estamos já começando nossos 60 minutos aqui nos estúdios da Cidadania FM. Começando! 13h13. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão aí no Facebook, que estão no 104.9, que estão na internet, que estão nos aplicativos para celular. Obrigado a todos os amigos que já estão começando a acessar nossa página e também aqueles que estão grudadinhos aí no rádio 104.9 FM, Estância Turística de Avaré. Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos começando 60 minutos, edição do dia 19 de janeiro de 2018. Quem diria? O pessoal falava antigamente que o mundo ia acabar no ano 2000, Tonelli. Já estamos em 2018, que maravilha! Vamos então à edição de hoje dos 60 minutos. Os apoiadores culturais das importantes empresas conosco. Estaremos mostrando os amigos que aniversariam hoje, tanto no Face quanto aqui na nossa agendinha da Cidadania FM. Estaremos falando do atropelamento lá no Rio de Janeiro. Que coisa, hein? Um garotinho de 8 meses faleceu e 17 pessoas feridas, algumas com gravidade. As respostas de Temer com relação a aquela questão do Porto de Santos. Perguntaram para ele, o senhor se considera culpado? Ele falou, não, eu não. E com relação ao Rocha Loures, nem conheço, viu? Mais ou menos foi assim, as 50 perguntas feitas aí o presidente Temer, negou tudo, eu nego. Também giro internacional da Rádio França Internacional mostrando que pelo menos 20 capitais europeias estarão fazendo aí um movimento pró-Lula neste final de semana. A queda de 23% no governo Temer das operações de combate ao trabalho escravo. Até isso estão deixando de lado. O Enem, a redação 0, aumentou demais o número de alunos que tiveram essa nota fantástica, 0. E também na área de saúde estaremos falando mais uma vez da febre amarela, a questão da determinação lá da Europa com relação aos turistas que vêm para o Brasil, e também estaremos falando das cesáreas desnecessárias. História hoje falando da revolução chamada Balaiada há 177 anos, que aconteceu lá no Maranhão. Uma boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaquid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h06. NT Chaveiros conosco, Miranda Táxi também e UDI Ressonância Magnética, além da Farmaguide e da Clínica de Vacinas aqui do Largo São Benedito. NT Chaveiros fica na Avenida Paranapanema, 263, 997-61-1501. É o telefone do Nelson para atender 24 horas os amigos que o procuram. Também o UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, 3732-3264, 2 equipamentos super modernos. Também o Miranda Táxi, conosco, 997-29-9608, quer agendar uma viagem, por exemplo, lá para Goiânia? É só falar com ele, 24 horas de antecedência, para qualquer ponto do Brasil, 997-29-9608. Um abraço aí para o Ferrari Donária, para o Marcelo Castro, para a Heloísa José Bergamo, lá da cidade de Joaquim Távora, também para o Marcos Campanhã, Jocelita Fiorucci, todos amigos, amigas, e a Tereza Dornel, que também está acessando aí a nossa página. Aniversariantes de hoje, temos aqui na nossa agendinha
a Maria Carolina Pancione, filha do Pancione, parabéns, e da Márcia, a Yolanda José Sobreiro Filho, aniversário de casamento, o Reinaldo, esposo da Andréia, Paulo Roberto Moraes, Maria Aparecida de Freitas, Marilza de Souza Mourão e também o Matheus Lamar, filho do Irani Carpetes, do Irani lá. Um abraço aí pro Matheus. Também a Cristina Darago está no nosso Face, fazendo aniversário, o Marcelo Bartolomeu, Isabel Custódia, Juliana Rodrigues, o Caio Luca Barreto, Andréia Santos, também o Gomes e a Carolina Passione. Parabéns aí aos amigos todos que estão aí na nossa rede social. E vamos também à previsão do clima. Será que chove hoje, homem do tempo? Diz o homem do tempo, balançou a cabeça que sim, viu? 16 milímetros de chuva hoje, a umidade relativa do ar entre 43% e 94%, o vento soprando em média 7 km horários, pouco vento, hein? Hoje a Avaré não está fazendo jus ao nome de ventaré, hein, Titoneta? Pouco vento. 6h46 o nascer do sol, 20h06, o pôr do sol, naturalmente no horário brasileiro de verão. 16 graus de mínima, 30 graus de máxima, essa é a previsão, portanto teremos chuvas, pancadas à tarde e à noite, atingindo aí a marca de 16 milímetros. Ontem choveu bem à noite, caiu aí uma boa pancada. Um abraço para Rose e João Melo, também acessando a nossa página. E na nossa página do Face, eu vou compartilhar também o programa aí com a página da rádio. Já temos vários amigos, inclusive o Mauro Gonçalves Pérez, desejando boa tarde a todos nós. Diz ele aqui, ó, depois de 6 horas na fila, ele tomou a vacina de febre amarela lá em São Paulo, hein? Teve que esperar, hein, ô Mauro, mas realmente está difícil lá em São Paulo a vacina da febre amarela. Mas a gente tem dito aqui que eu acho que não há motivo para todo esse alarde. Quem não for para a área de floresta, onde circula o vírus, não tem perigo no momento, nos próximos tempos aí, só se a febre amarela vier para a zona urbana. Aí é uma outra situação, aí o Aedes aegypti, não mais o Hemagovus, que vai transmitir, melhor dizendo. Portanto, vão todo mundo com calma, é bom tomar vacina, mas sem muito desespero, tá? Se você vive só em centro da sua cidade, você não vai para a área de floresta, você não tem risco imediato. É bom tomar vacina, se não der para tomar logo, tome mais para frente, mas fiquem tranquilos, porque senão ficam realmente, se for basear no que o Jornal Nacional fala, o Jornal Nacional toda vez que tem um fato importante, viu, Titonelli? Como tem dia 24 de janeiro aí, começa a fazer um auê no outro sentido, né? Impressionante, né? Valéria Ferreira dos Santos também aniversariando hoje. Desculpe, a Valéria não está aniversariando não, está acessando a nossa página aí. E a Nilda Argentina Quartucci, direto de Buenos Aires, também está, na verdade, ela está acessando também a nossa página. Tem aqui um recadinho sobre a vacina da febre amarela, né, tá perguntando aqui uma nossa amiga, nossa ouvinte, gostaria de saber como está a dengue em nossa cidade de Avaré, pois a Secretaria de Saúde não fala nada e hoje a Vigilância Sanitária passou em casa no bairro Recanto dos Bentivis alertando que tem um caso aqui no bairro. Eu acho que continua, viu, Renata? Continua o mesmo problema de sempre, tem que combater o mosquito. Não houve realmente divulgação desse caso, eu também não tomei conhecimento, mas os cuidados com a dengue continuam acontecendo, né? Precisa tomar cuidado, tem que combater o mosquito, se tiver foco, o bairro todo tem que tomar esse cuidado, é por isso que a vigilância aí esteve. Boa tarde, companheiro, disse o Ferrari, um abração para o Ferrari, sempre acompanhando os nossos trabalhos aqui na rádio. 13h12, vamos direto a Brasília. O incrível atropelamento de 17 pessoas no Rio de Janeiro. O cidadão estava pela Avenida Atlântica, né, que é o nome lá, saiu da avenida, e foi para o calçadão e chegou até na areia da praia, levando gente de roldão e matando uma criança de 8 meses.
agora está dizendo que teve uma crise epilética. Mas levantaram a ficha do cidadão, Tonelli, 62 pontos na carteira, viu? Quer dizer, não é um bom motorista, tem que ser tirado de circulação o cidadão. A lei tem que prevalecer e, naturalmente, confirmar se ele teve ataque epilético ou teve algum outro ataque de barbeiragem aí. E na sequência, respostas de Temer ao caso lá do Porto de Santos, um caso cabeludo. Vamos lá. E pelo menos outras 16 pessoas ficaram feridas após o motorista perder o controle do carro e invadir o calçadão da Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio, na noite desta quinta-feira. O veículo era conduzido por Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, que alegou à polícia ter sofrido um ataque epilético enquanto dirigia. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Maria Luísa, de apenas 8 meses, chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava no colo da mãe, Nídia da Silva Araújo, que está internada em estado grave. O pai de Luísa, Darlan Rocha, contou que a esposa e a filha estavam passeando no calçadão com a avó, que mora no Recife, e foi ao Rio para passear. Darlan pede justiça. Eu estava trabalhando, a minha esposa estava passeando com ela na praia com o carrinho de bebê, alimento pegou todo mundo. Isso foi um passeio assim por acaso, aí acontece isso. Ele é um assassino, não era para ter carteira de motorista e nem estar na rua. Matou minha filha lá agora, como é que eu vou ficar agora, sem minha filha? Segundo a Polícia Civil, o exame de alcoolemia do motorista deu negativo. Como não houve fuga do local do atropelamento, Antônio de Almeida Anaquim vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar em liberdade. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Paulo. Cidadania FM, 60 minutos. A defesa do presidente Michel Temer entregou ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira as respostas requisitadas pela Polícia Federal no inquérito que apura se ele recebeu propina no Porto de Santos. Foram feitas 50 perguntas e todas receberam respostas. Em uma delas, a PF pergunta se o presidente recebeu alguma oferta de valor tipo Caixa 2 para beneficiar concessionárias no decreto dos portos. A resposta foi que não, e caso tivesse recebido, teria tomado medidas cabíveis. Em uma outra, foi perguntado se Temer solicitou ou autorizou que recebessem recursos em seu nome. A resposta também foi negativa. Desde setembro do ano passado, quando foi iniciadas as investigações, o Planalto afirma que o decreto foi assinado após um longo processo de negociação entre o governo e o setor portuário. Ressalta que não houve nenhum tipo de irregularidade. O relator do inquérito no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso, que permitiu ao presidente responder por escrito às perguntas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13 horas 16 minutos. Obrigado aí a grande audiência. Dona Nilda dizendo aí que nós temos uma grande audiência. Está falando direto de Buenos Aires, hein? E felicita pela produção aí do nosso programa. Obrigado aí a dona Nilda Argentina Quartucci, lá de Buenos Aires. Saludo! Thaís Guedes também acessando nossa página, e o Cláudio também, Cláudio Albuquerque. Está onde o Cláudio, hein, o Titonelli? Está lá na Patagônia? Está assistindo a gente lá direto. Será que está na Patagônia? Depois você me confirma aí, Cláudio, onde é que você anda para a gente falar aqui, viu? Também nós temos aí a Toninha e o Fernando Caran, que está lá em São Paulo, acessando a nossa página. Obrigado a todo mundo aí. Vamos dar uma olhadinha em outras postagens que nós fizemos aqui. Ontem nós compartilhamos um ato muito interessante com artistas e intelectuais aí em São Paulo, na Casa de Portugal, onde esteve presente aí o ex-presidente Lula e fazendo um discurso bastante incisivo, e todos os apoiadores dele se manifestando com relação à questão do dia 24, quando será julgado lá na segunda instância. Também nós temos aqui a opinião do jurista Fábio Conder Comparato. O Cláudio está em Santiago del Chile. Um abraço para o Cláudio aí, passeando
nosso viajante número 1 da Rádio Cidadania, viu, Totônia? Um abração para o Cláudio, para a Márcia, boa viagem, boas férias. E o Fábio Conder Comparato está dizendo que tudo isso que está acontecendo no Brasil é pela cobiça em razão das reservas do pré-sal, que são fundamentais para a economia do Ocidente. É um dos pontos centrais, segundo ele, de toda essa ação contra o governo anterior do Brasil e todas essas coisas que estão acontecendo, essas reformas e coisas que estão acontecendo no Brasil. É a opinião aí do renomado jurista Fábio Conder Comparato, está na nossa página, com certeza. E uma pergunta que o Fernando Roças Freire fez na sua página do Twitter, colocou até 3 pessoas enfiando a cabeça no buraco, né, tipo avestruz, está perguntando qual a opinião da OAB, eu repito a pergunta no ar aqui, se o Titonelli souber responder, responda, Titonelli, qual a opinião da OAB sobre esse estado de exceção que impera no Brasil? A OAB já se manifestou sobre isso? Não se manifestou, mas por outro lado, se manifestou agora que a justiça tem que ser respeitada, que não pode ameaçar a justiça, essa coisa toda, que impressionante. A OAB está devendo, hein? A OAB Nacional está devendo justamente se manifestar sobre o estado que ficou o Brasil após o impeachment, com essas pessoas que hoje dirigem o país, todas elas implicadas em irregularidades, supostamente implicadas em irregularidades, desde ministros como Kassab, como Moreira Franco, como Eliseu Padilha, o próprio presidente Temer, o Rocha Loures, Eduardo Cunha, Henrique Alves, etc, etc, etc. Né? Um abraço para Carol Albuquerque, também acessando a nossa página. E uma cobrança que também as redes sociais estão fazendo aí, porque que a Globo não fala aí que o tal triplex, né, pertence realmente ao OAS, tanto que uma juíza de Brasília, na verdade, está cobrando da OAS, os credores estão cobrando da OAS exatamente o que está devendo, e o triplex e todo o edifício Solaris faz parte aí dos prédios que a OAS possui para fazer frente às dívidas com seus credores. É uma notícia importante que aconteceu esses dias e o Jornal Nacional não deu nenhuma linha. Pois é. 13 horas e 20 minutos, uma campanha criativa que une tatuagem à adoção de animais. Muito legal, está na nossa página também. Dá uma olhadinha lá, que mostram aquelas pessoas que fizeram tatuagem com o nome do amor, viu, Titonelli? Tanto homem quanto mulher. Bota lá, Tiago, eu te amo, uma tatuagem. De repente, o Tiago saiu da vida dela. E como é que faz com a tatuagem? Então, qual é a ideia dessa propaganda? Na verdade, de uma campanha pela adoção de animais. É adotar um animal e colocar o nome de Tiago. Daí quando a pessoa perguntar, quem é o Tiago que está na sua tatuagem? Ah, é meu cachorrinho. Tá aí, ó. Uma boa ideia para adoção e compatibilizar os nomes que estão na tatuagem, que já não fazem mais a vida, da parte da vida dessas pessoas, e aí elas têm uma resposta interessante aí. Tá ok? São 13 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho as notícias da cidade. Vamos ao Giro Internacional. Apenas o Giro Internacional, viu, Titonelli? Mostrando aí a matéria da Rádio França, feita hoje direto de Paris. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 19 de janeiro de 2018. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Há alguns dias do julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre, manifestações pró-Lula estão previstas para serem realizadas neste fim de semana em cerca de 20 cidades europeias e americanas. Na capital francesa, militantes organizam uma flash mob no domingo na Praça do Trocadeiro, diante da Torre Eiffel. Londres, Amsterdã, Barcelona, Berlim, Munique, Lisboa, Zurique e Bruxelas também realizam atos onde os manifestantes esperam aumentar a pressão contra a condenação do petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes aprovou ontem um projeto provisório de orçamento para evitar a paralisação do governo federal. O Senado deve votar o projeto até meia-noite de hoje, mas os democratas se mostram dispostos a bloquear a medida. O presidente americano Donald Trump passou o dia ontem envolvido em negociações para alcançar um acordo no Congresso.
Ele alertou que uma paralisação seria devastadora para o governo na véspera do aniversário de 1 ano de sua posse, 365 conturbados dias, marcados por gafes e mudanças radicais em relação à era Obama. Depois de uma conturbada visita ao Chile, o Papa Francisco está no Peru, onde realiza a última etapa de sua viagem à América do Sul, concentrada na defesa do meio ambiente e no respeito aos povos nativos. O Sumo Pontífice se encontra hoje com representantes indígenas peruanos, brasileiros e bolivianos em Puerto Maldonado, coração da Amazônia, evento para o qual 3.500 indígenas são esperados. No sábado, o Papa irá à cidade de Trujillo, no norte do Peru, onde há um ano houve inundações causadas pelo fenômeno El Niño, deixando 162 mortos. A visita se encerra no domingo com uma missa na base aérea de Lima. Em Sandhurst, no Reino Unido, a primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron assinaram um novo tratado bilateral para controlar a imigração na fronteira comum entre os dois países, o primeiro desde a decisão britânica de abandonar a União Europeia. Londres anunciou que vai pagar mais de 50 milhões de euros para reforçar as medidas de segurança de Calais, no norte da França, onde chegam milhares de migrantes para tentar atravessar o Canal da Mancha. Macron comemorou o acordo, destacando que ele deve dar também um tratamento melhor aos migrantes menores de idade desacompanhados de Calais. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Para mais informações, acessem nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 25 minutos. NT Chaveiros conosco, UDI Ressonância Magnética e Miranda Táxi. O Miranda tem o telefone 997-299608 e também pelo WhatsApp para você agendar a viagem que você precisa. Também o UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, telefone 24 horas, 997-61-1501. São os amigos aí que apoiam a cidadania, especialmente aqui no nosso 60 minutos. Notícias locais, o Avaré Urgente, que fez aí uma denúncia, né? A prefeitura está respondendo que na terça-feira, dia 16, o site Avaré Urgente publicou uma matéria sobre o adiantamento de R$10 mil, promovido pela prefeitura em nome da Secretaria de Negócios Jurídicos, pasta que não existe no nosso município. E a resposta da prefeitura está explicando o que é adiantamento, que são valores antecipados para diferentes despesas realizadas no desempenho da função pública, geralmente despesas de viagem, alimentação e hospedagem. Porém, existe uma infinidade de despesas que podem ser custeadas através de adiantamentos. Aí explica aí que o servidor solicita ao departamento que está vinculado ao adiantamento de despesa e justifica a necessidade. A Secretaria de Fazenda, por meio do Departamento de Contabilidade, analisa, depois tem que prestar contas, o DAC faz essa análise dessas contas para ver se foram legais ou não foram legais. Existe previsão orçamentária, tem todo um tratado aqui sobre essa questão de adiantamento. Mas o que importa é que o adiantamento em questão, com a rejeição da lei que criaria a nova Secretaria de Negócios Jurídicos, a proposta de lei orçamentária não foi alterada, mantendo no orçamento 2018 a vinculação da Procuradoria Municipal e PROCON à secretaria que não foi criada. Diz a nota da prefeitura que os vereadores poderiam corrigir essa previsão facilmente através de emendas à proposta enviada pela prefeitura, ou a prefeitura poderia ter mandado um substitutivo, mas essas correções são comuns e perfeitamente legais.
a Prefeitura também não enviou a proposta de alteração. Então não é só a Câmara, né? Sem a mudança, a lei orçamentária do município foi aprovada com a vinculação de despesas à Procuradoria e PROCON, a uma unidade de despesa e não à Secretaria. Segundo a Serviço Jurídica da Prefeitura, o que foi criado pelo orçamento é uma unidade orçamentária que não precisa de uma secretaria para suportá-la. Com isso, a Procuradoria do município solicitou ao Departamento de Contabilidade um adiantamento de despesas para custear gastos com diligências processuais e despesas de processos da própria municipalidade, como sempre ocorreu e dentro da lei. Ao receber o pedido, a contabilidade checa onde esse tipo de despesa foi previsto no orçamento de 2018. Como já indicado, essas e outras despesas da Procuradoria estão alocadas na unidade de despesa Secretaria de Negócios Jurídicos. Não resta outra alternativa ao departamento. O adiantamento será liberado com essa nomenclatura. E é preciso, portanto, respeitar a lei aprovada, diz a Prefeitura. Diferente do que foi afirmado em reportagens diversas, o adiantamento questionado não foi direcionado a uma secretaria fantasma. A interpretação é forçosa e advém dessa situação de desconhecimento da legislação. A Prefeitura já entrou em contato com o Legislativo e acordou envio de uma proposta de alteração da lei orçamentária vigente para revogar a previsão anterior. A Prefeitura de Avaré diz que aí continua zelando pelo dinheiro público, etc, etc, etc. Então está explicado o ponto de vista da Prefeitura. Agora, realmente gerou dúvidas com relação a esses adiantamentos. Outro assunto também que é ventilado aí pelo jornal Avaré Urgente é a questão também dos aditamentos para os enfeites de Natal, que foram por volta aí de R$7 mil. A Prefeitura diz que enviou na quinta-feira, dia 18, uma nota ao site Avaré Urgente, justificando a necessidade de aditamento ao contrato no valor de R$ 7.200. Segundo o Executivo, o aditivo firmado dia 21 de dezembro, ou seja, 4 dias antes do Natal, teria sido necessário para completar a decoração em alguns pontos. Segundo a Secretaria de Turismo, o aditamento está justificado no próprio contrato. O acréscimo foi necessário para que a empresa fornecesse unidades adicionais para completar a decoração em alguns pontos que ficariam sem ornamentação. Isso dia 21, né? Foi instalado bem antes, né? O setor de comunicação destacou ainda que o aditamento contratual seria um instrumento legal. Ainda segundo a municipalidade, todo aditamento passa por análise jurídica e só são autorizados após o parecer do jurídico da Procuradoria Municipal. O site Avaré Urgente enviou o questionamento endereçado à Secretaria de Comunicação dia 17, a resposta foi enviada dia 18. Como o site é atualizado uma vez por dia, sempre a partir da meia-noite, a resposta enviada está sendo publicada nesta data. Portanto, está tentando explicar que esse aditamento teria sido correto, né? Que teria que colocar unidades de enfeite de Natal em vários pontos. Agora, tem que explicar melhor, né? Colocado onde, em quais pontos, com muito detalhe, para a coisa ficar mais transparente. 13h31. Esta é a Cidadania, este é o 60 Minutos. O jornal Victoriano diz que quadriciclo é apreendido em Prainha de Itaí. Esses quadriciclos são complicados, viu, Titonelli? Complicados. O pessoal está na praia, deitado lá, e passa assim, pertinho da sua cabeça, um quadriciclo dirigido muitas vezes por crianças, por menores de idade. Um quadriciclo foi apreendido pela PM durante uma operação no campo municipal na Prainha de Itaí. Isso ocorreu ontem. A polícia informou que um homem foi flagrado no veículo sem capacete e conduzido o quadriciclo sem registro. Além disso, o quadriciclo estava sem placas. Ainda segundo a polícia, as operações continuarão a ser realizadas durante todo o período de verão nessas localidades. A PM destaca que para conduzir esse tipo de veículo em via pública, a necessidade de capacete de segurança, o condutor deve estar habilitado na categoria B e o veículo deve estar registrado e emplacado. Portanto, crianças e menores não podem. Mas a gente vê a larga mão isso acontecer lá nas praias da Represa. Abraço aí para o Leonardo Coelho e também para os demais amigos que estão acessando, como André Guido, lá de Londrina. Que beleza, hein, André? Um abração para você que está em Londrina.
E vamos a mais informações, tem aqui também no Jornal Victoriano, destacando que a procissão de São Sebastião acontecerá neste sábado. Está aí, pessoal que tiver interesse de participar dessa carreata de São Sebastião, será sábado, portanto, às 5h30 da tarde, começando lá no prédio do plantão policial, passando em direção aqui à matriz de São Benedito, quando terá uma missa solene, sábado, 7 horas da noite. Está dado o recado aí. Vamos às matérias e manchetes do Jornal do Goiânia também. Avarenses fazem fila em busca da vacina contra a febre amarela. Projeto Segunda Sem Carne é vetado por governador. Foi feito por um deputado estadual ligado à causa animal e o governador vetou. Prorrogado o prazo para inscrição no cadastro rural. São algumas das notícias que nós temos aí no Jornal do Ogoiê. A praia acessível oferece segurança ao lazer de portadores de deficiência, algum tipo de deficiência, né? São 13 horas e 33 minutos, voltamos a mais notícias da agência Rádio Web. Houve uma queda no governo Temer de 23% das operações de combate ao trabalho escravo. Em vez de aumentar o número de operações, diminuiu. E também o Enem aumentou, por outro lado, o número de estudantes que tiveram nota 0 no Enem. Vamos lá. O número de operações de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo caiu 23,5% no ano passado, em comparação com 2016. A informação é do Ministério do Trabalho, divulgada nesta semana. Segundo a pasta, em 2017 foram realizadas 88 operações, contra 115 de 2016. É a menor atuação das equipes de erradicação desde 2004, quando foram feitas 78 fiscalizações. O Ministério do Trabalho justificou que a fraca fiscalização se deu devido ao corte orçamentário que o setor sofreu. A mesma justificativa vem do Ministério Público do Trabalho, conforme explica a procuradora do órgão, Catarina von Zuben. Justamente pela contenção de gasto e de pessoal, diminuir as fiscalizações, diminuir o acesso. É um círculo vicioso, né? E isso reflete justamente que o Estado está deixando de fazer o papel dele. Ainda segundo o Ministério do Trabalho, também houve queda no total de trabalhadores resgatados. No ano passado, 341 pessoas foram encontradas em situação análoga à de escravo. Em 2016, mais de 660 foram flagradas nestas condições. Para Catarina von Zuben, que também é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Erradicação e Combate ao Trabalho Escravo, a situação é preocupante e, se nada for feito, o cenário pode piorar. Nós estamos com instituições orçamentárias severas. Você vê pelo gráfico até 2013, que estava num crescente, começou a cair e vai continuar caindo, os números preocupantes, justamente por causa disso. Porque ao invés de se fomentar a verba para essa área que é tão importante, o que está acontecendo é o contrário. O Ministério do Trabalho não se posicionou sobre liberação de recursos para combater o trabalho escravo neste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Somente 53 estudantes atingiram a nota máxima de 1.000 pontos na redação do Enem 2017. No ano anterior, foram 77. Em contrapartida, aumentou o número de candidatos que tirou nota 0, mais de 309 mil, ou seja, 6,5% do total não obtiveram nenhuma pontuação. Em 2016, o índice foi menor que 1%. O motivo principal nesta edição foi a fuga ao tema. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. A presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Maria Inês Fini, diz que o resultado está dentro da normalidade. Ela ressalta que a polêmica envolvendo o respeito aos direitos humanos não interferiu no exame. Aquela decisão do ministro, antes do exame, de enfrentar a polêmica da escola sem partido e apaziguar a população do exame, acatando a decisão do Supremo, foi extremamente importante
importante para não incitar nenhum tipo de movimentação dos participantes no sentido em relação aos direitos humanos. Eu acho que foi decisiva a orientação que o ministro deu a todos os participantes de que o Ministério acataria a decisão do Supremo e não recorreria, e não recorrerá. Com base no desempenho no Enem, o estudante pode ter acesso a vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Além disso, pode conseguir bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares pelo ProUni e o financiamento das mensalidades pelo FIES. As notas individuais já estão disponíveis no site enem.inep.gov.br. O Enem 2018 será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. O edital será publicado no dia 21 de março. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 38 minutos. Abraço aí para Maria Lúcia Cabral Vicentini, também acessando professora, e também o Flávio Zandoná, vereador. Um abração aí para os amigos que estão acompanhando o nosso trabalho. E o pessoal também que mandou recadinho aqui, nós já, dentro do possível, estamos respondendo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Adriana Espada, que está lá em São Paulo também. Doutora Adriana, um abração aí. São os amigos e amigas, a Ilza também, que eu não falei ainda. São os amigos que estão conosco, amigos e amigas. Né? Um abração para todos aí. Inclusive, estamos internacionais hoje, né? Tanto em Buenos Aires, com a dona Nilda, como em Santiago, com o Cláudio aí. Um abraço para todos os amigos. E essa questão da febre amarela, a gente percebe uma preocupação muito grande, e nós vamos até comentar daqui a pouquinho, baseado nas notícias jornais, também na nossa experiência pessoal aí. São 13 horas e 39 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais algumas notas aqui, mas nós vamos então direto a Brasília, viu, Titonelli? Vamos mostrar a lei seca. A lei seca já está em vigência há 10 anos e, na verdade, já poupou mais de 40 mil mortes. Que beleza, vamos lá. Em 10 anos de vigência, a lei seca já salvou 40.700 vidas no Brasil e evitou a invalidez permanente de 235 mil pessoas. Somente no ano passado, foram evitadas 5.400 mortes. Os números são uma projeção do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro da Escola Nacional de Seguros, com base em dados do SUS e nas variáveis que interferem na incidência dos acidentes de trânsito. A coordenadora do estudo, Natália Oliveira, explica que os números apontam qual o caminho para reduzir o número de mortes. Realmente, a utilização do álcool está muito ligada aos acidentes e na gravidade dos acidentes, porque, na verdade, o número de acidentes pode até não diminuir, mas o que diminuiu foi a quantidade de mortos. É exatamente isso que a gente quer com a divulgação desse trabalho. Primeiro, poder munir o governo para que ele possa investir mais na fiscalização e na implementação da lei. Inclusive, no estudo, a gente mostra que quanto maior a punição, maior é o impacto da lei. O estudo também estima a economia financeira decorrente da lei seca, calculada em 558 bilhões de reais. O valor corresponde à capacidade produtiva de homens e mulheres que tiveram as vidas poupadas. A primeira versão da lei foi sancionada em junho de 2008, fixando limites para a concentração de álcool no sangue dos motoristas. Em 2012, foi estabelecida a política de tolerância zero para o consumo de álcool no trânsito e foram fixadas penas mais duras para os infratores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089. 3732-4089.
Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h42. Rádio Cidadania, os 60 Minutos aqui com vocês. Né? Vamos lá então, algumas notícias dos jornais impressos. Temos aqui o Jornal Estado de São Paulo. Temer calcula ter 30 bilhões de reais para aprovar a Previdência. Ele tem? Não. O governo tem, né? Então, vai distribuir entre os amigos que votam a favor do arrochamento da Previdência para os brasileiros aí. O governo calcula ter esse valor, 30 bilhões, para convencer, precisa de 30 bilhões para convencer deputados e senadores a aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, a tempo de consolidar uma aliança eleitoral com os partidos da base. São 20 bilhões de reais que resta pagar de emendas parlamentares e novas emendas, e 10 bilhões que poderiam ser liberados para obras e viriam da economia estimada pelo Planalto em 2018, se as novas regras da aposentadoria forem aprovadas. Vão distribuir aí recursos para os senhores parlamentares que não votam certamente por ideologia ou por opinião própria, votam pelos recursos que ajudarão esses deputados a se reelegerem. Veja só que situação, hein? A Polícia Federal Temer admitiu que conhece o presidente do Grupo Rodrimar, Antônio Celso Greco, investigado por suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. Mas ele disse, não tem nada a ver. Por outro lado, sabe quem desistiu de reeleição, Titonelli? Não quis enfrentar o escrutínio aí das zonas. Serra, o senador Serra, não vai disputar nenhuma eleição. Ele, que é senador pelo PSDB de São Paulo, anunciou que permanecerá com o cargo de senador. Notícia deixou animadinho aí o prefeito João Dória, que pode pensar em candidatura ao governo do estado. Só pensa naquilo, né? E o Estadão certamente vai turbinando aí essa ideia do João Dória. Metrô para e prejudica 13,5 milhões de pessoas, é a foto aí principal da primeira página do Estadão. Em crise, Caixa prevê 37% de aumento para os seus vices. Ganho total de cada vice-presidente pode chegar a R$ 87.400. Bancários tiveram reajuste de apenas 2,75%. Só 53 tiraram 1.000 na redação do Enem, 1.000 pontos. Já mostramos essa matéria, inclusive. Papa defende bispo acusado de acobertar abusos sexuais. Há uma saia justa aí para o Papa Francisco e para a sua imagem internacional, com certeza. O site UOL está trazendo aqui algumas dicas sobre a questão da febre amarela. Viu, Titonel? Tem aquela vinhetinha do repórter, do médico repórter? Eu não. Vamos lá então, são 13h45. Cidadania, 60 minutos. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Um abraço aí pro Beto Leme, que vai apresentar domingo aí, né? O Beto Leme, ao vivo aí, o show de viola no Cidadão Sertanejo, 9 horas. Abração aí pro Beto, está sintonizado, está acessando a nossa página. Moradores de São Paulo vão às áreas de risco em busca de vacina, um problema aí que realmente é uma coisa bastante complicada, né? A busca pela vacina contra a febre amarela está fazendo com que moradores de bairros fora da área de risco cruzem a cidade até localidades em alerta para contaminação pela doença, como a Zona Norte, onde a vacinação foi intensificada desde outubro passado. O governo do estado decidiu antecipar mais uma vez a campanha de imunização com a vacina fracionada. O mutirão ocorre exatamente no dia 25, começa no dia 25 no estado e dia 26 na capital. Tá aí, dia 25, portanto, no estado de São Paulo e na capital dia 26. E também o site UOL traz algumas dicas, algumas informações com relação à febre amarela. O aumento no número de casos de febre amarela, principalmente em São Paulo, tem gerado pânico na população que lota os postos de saúde em busca de vacina. Pergunta o site, esse é mesmo o caminho correto a seguir? Estamos diante de um surto ou não? Temos que nos preocupar? A dificuldade no diagnóstico da doença tem provocado as mortes? Será que o vírus está mais mortal? São várias perguntas feitas e vários especialistas respondem.
O vírus está mais letal ou não? O número crescente de mortes provocadas pela febre amarela alimenta a sensação de aumento da letalidade do vírus, que é a propriedade dele causar a morte das pessoas. Mas, segundo o Dr. Marcos Boulos, trata-se apenas de uma falsa sensação. Entre os casos graves da doença, a mortalidade histórica varia de 40% a 50%. De cada 10 pessoas, 4 ou 5 morrem em razão da doença. E estamos atualmente dentro dessa média, segundo ele. Segundo o último boletim epidemiológico do Estado, desde janeiro de 2017, foram confirmadas 21 mortes e 40 casos de infecção. As vítimas mortais contraíram o vírus em Américo Brasilense, Amparo, Atibaia, Batatais, Itatiba, Jarinu, Mairiporã, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Santa Lúcia e São João da Boa Vista. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 35 casos de febre amarela com 20 mortos, sendo desses 20 mortos, 11 mortos no estado de São Paulo, 7 em Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro e uma no Distrito Federal. Os dados que se referem ao período de julho de 2017 até 14 de janeiro de 2018 apontam uma letalidade de 57%, mas que ainda é muito incerta diante dos 145 casos que estão ainda sendo investigados. No período, 290 suspeitas de febre amarela foram descartadas. Dr. Marcos Bolo afirma, no entanto, que apenas 10% dos casos de febre amarela evoluem para o estágio mais grave da doença. 90% das pessoas contaminadas conseguem combater o vírus em até 4 dias e a maioria delas nem chega a ser diagnosticada. Ou seja, entre os 40 casos de febre amarela notificados no estado de São Paulo, pelo menos 400 pessoas tenham sido contaminadas. Então, apenas 10% das pessoas que recebem a picada, recebem o vírus, é que desenvolve a doença. Então, é importante as pessoas terem essa noção. E sequer são diagnosticadas porque os sintomas são muito, confundem muito com outras doenças, não evoluem para os casos letais ou casos graves. O aumento do número dos casos de febre amarela está relacionado à chegada do vírus em centros urbanos. Antes estava restrito apenas a áreas rurais afastadas, como a circulação de pessoas muito pequenas. Agora está rodeando grandes áreas com uma concentração grande de pessoas. Mas, segundo ele, o principal alvo desse surto não é os moradores dessas áreas de risco, mas os visitantes que, por descuido ou falta de informação, foram passar as festas de final de ano nessas regiões sem tomar a devida vacina. Considerando o tempo de incubação e manifestação do vírus, além do tempo de resposta da confirmação dos exames, as mortes começaram a vir à tona somente agora, diz o especialista, que afirma acreditar que o número de casos e óbitos não tendem a aumentar tão expressivamente nos próximos dias. E a pergunta, e o carnaval? Preocupa ou não preocupa? A preocupação, no entanto, está certamente no carnaval. Esse é mais um período em que as áreas de risco acabam recebendo visitas, mas parece que dessa vez os viajantes estarão mais atentos. Segundo outro especialista, o Dr. Mairovitch, observando o comportamento do vírus da febre amarela nas últimas décadas, percebeu-se que a cada 7 ou 8 anos há um aumento de casos na doença no país. Não há estudos que expliquem o porquê desse comportamento recorrente, não se sabe se está havendo relacionamento ao nascimento de macacos ou algum outro fenômeno ligado às matas. Então ainda está difícil de explicar esse comportamento cíclico. O último surto da doença, por exemplo, registrado em 2017, o maior com o número de casos em humanos desde 1980. De dezembro de 2016 a junho de 2017, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença no país. Os dois especialistas, Dr. Boulos e Dr. Mairovitch, classificam essa situação, sim, como um surto. Um surto nada mais é do que o aumento no número de infecções de uma doença, e é o que estamos vivendo com a febre amarela. Então, ambos os especialistas estão falando contrariamente ao secretário lá do Ministério da Saúde, que disse que não havia surto.
Se há uma incidência maior de doença, ou de uma doença, é um surto. O grande temor é que esse novo surto dê início à transmissão urbana do vírus, algo que não acontece desde 1942, desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse cenário seria um cenário catastrófico, mas pouco provável, disse o Dr. Mairovich, que aponta a eficácia da vacina para o bloqueio da propagação do vírus. Ele lembra, no entanto, a importância do SUS para um controle adequado da doença. E a recomendação para todo mundo é o seguinte: não se desespere. Apesar do aumento dos casos de febre amarela no país, a corrida pela vacina fora das regiões de risco seria descabida. Mostra o total desconhecimento da população sobre a doença, que é silvestre, ou seja, é um risco apenas para quem mora ou trabalha ou vai passear lá na mata. Antigamente as pessoas achavam que só tinha que ser imunizado quem fosse para o meio da mata amazônica, mas agora houve uma inversão. Até quem mora no centro de São Paulo ou na zona sul do Rio acha que precisa se vacinar. E não é bem assim. Para eles, os especialistas, as pessoas que entram nas filas dos postos de saúde sem necessidade são, entre aspas, egoístas. É uma falta de solidariedade e humanidade, até porque pode estar dificultando a vida daqueles que realmente precisam ser imunizados, diz um especialista, que acrescenta que uma vacina contra o medo resolveria grande parte dos problemas atuais. Sem contar que aqueles que tomam a vacina sem necessidade estão se expondo a um risco, os efeitos colaterais à toa. E depois tem mais assuntos ainda, uma matéria bastante longa, e também a questão da dificuldade de diagnóstico. Existe essa dificuldade, mas não é isso que está impulsionando as mortes. Porque a doença, quando ela se manifesta em toda a sua plenitude, realmente ela é grave e apenas isso representam 10% das pessoas infectadas. São 13h54, nós vamos agora exatamente dar uma olhadinha nas últimas matérias do site UOL e as últimas matérias também da agência Rádio Web, para nós finalizarmos a nossa participação ao vivo aqui na Cidadania. Lembramos que amanhã estarei aqui às 9 horas da manhã fazendo um programa mais estendido aí da Manhã Cidadania, com notícias da saúde, já que o Antônio Marcos amanhã não poderá estar presente para apresentar o programa das 10 ao meio-dia. Estaremos a partir das 9 fazendo um programa com música de 1959 e 1960, com versões atualizadas e muita informação de saúde aqui na Cidadania. Cidade de São Paulo registra 2 mortes por reação à vacina da febre amarela. É outra preocupação. É um caso para cada 450 mil vacinas aplicadas. Existe esse risco, principalmente em pessoas que têm algum comprometimento imunológico, que são transplantados. Jamais uma gestante deve tomar a vacina e também pessoas que estão amamentando não devem. E os idosos têm que tomar cuidado também na aplicação da vacina. Conselho da Caixa poderá demitir executivos. Gleisi vê carnaval com frase dela enquanto Bolsonaro é aceito, está dizendo aí, né? Fizeram realmente aí um exagero nas afirmações da senadora. E também a avaliação do caso Lula está no site UOL aqui, entre outras informações. Nós vamos apresentar agora, na sequência, as notícias de saúde, as cesáreas desnecessárias, também mais uma matéria sobre a febre amarela, e vamos encerrar com História Hoje, falando que há 177 anos atrás nós tivemos a revolução lá no Maranhão, chamada Balaiada. Você fica sabendo aqui na Cidadania FM. Boa tarde a todos, amanhã estamos de volta aqui às 9 horas. Até mais. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Médico. Um abraço para o Joaquim Matias Neto e os demais amigos. Até mais.